Aqui foi. Vamos lá. Vamos começar aqui o segundo princípio, né, constitucional do direito penal, que é o princípio da individualização da pena. A Constituição Federal estabelece em seu artigo 5º, inciso 56, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. A individualização da pena é feita em 3 fases distintas: legislativa, judicial e administrativa. Na esfera legislativa, a individualização da pena se dá através da combinação de punições proporcionais à gravidade dos crimes e com o estabelecimento de penas mínimas e máximas a serem aplicadas pelo judiciário, considerando as circunstâncias do fato e as características do criminoso. Na fase judicial, a individualização da pena é feita com base na análise pelo magistrado das circunstâncias do crime, dos antecedentes dos réus e etc. Isso daí a gente vai ver depois, né, numa outra parte do direito penal, que é justamente da parte da individualização da pena, que é o artigo lá 59 do direito penal, que ele explica como é que o magistrado faz isso. Nessa fase, a individualização da pena sai do plano meramente abstrato e vai para o plano concreto, devendo o juiz fixar a pena de acordo com as peculiaridades do caso, tipo de pena a ser aplicada, quando aplicada, quantificação da pena, forma de cumprimento da pena, tudo para que seja mais apropriado para cada réu, a forma de cumprir o seu papel educativo. Na terceira e última fase, a individualização da pena na execução da pena, a parte administrativa. Assim, questões como progressão do regime, concessão de saídas eventuais do local do cumprimento da pena e outras serão decididas pelo juiz da execução penal, também de forma individual, de acordo com as peculiaridades de cada detento. Por esta razão, em 2006, o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo da Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072/90, que previa a impossibilidade de progressão do regime nestes casos, nos quais o réu devia cumprir a pena em regime integralmente fechado. O STF entendeu que a terceira fase de individualização da pena havia sido suprimida, violando o princípio constitucional. Outra indicação clara de individualização da pena na fase da execução está no artigo 5º, inciso 58 da Constituição, que estabelece o cumprimento da pena em estabelecimentos distintos, de acordo com as características do preso. Vejamos, artigo 5º, inciso 58. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo da penada. Isso daí é a questão de você ter presídios masculino e feminino, ter situações onde você vai ficar no albergue, onde você vai ficar no presídio realmente, ou às vezes dentro do próprio presídio você tem uma ala que é mais, né, que é mais, vamos dizer assim, mais flexível, né, para banho de sol, para você circular. Então, essa é a chamada individualização da pena. Então, o princípio da individualização da pena, você tem 3 fases: fase legislativa, fase judicial e fase administrativa. Fase legislativa, na hora de você estar fazendo a legislação, onde vai ter a pena máxima e pena mínima. A fase judicial é quando o magistrado vai fazer a aplicação da pena no caso concreto. E a fase administrativa é a fase da execução penal. Esse é o segundo princípio. Terceiro princípio, princípio da intranscendência da pena. Este princípio constitucional do direito penal está previsto no artigo 5º, inciso 50... Não, 50 não. Aí, na verdade, tem o algarismo romano, então é 45. O L é 50, né? Então, menos 10, 40, 45 da Constituição. Inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser nos termos da lei
estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano, ou seja, a ação civil, né, reparar o dano, a decretação do perdimento de bens, ser nos termos da lei estendidas aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Isso significa o seguinte, que, por exemplo, eventualmente uma pessoa comete um crime contra outra, por exemplo, um assassinato, alguma coisa nesse sentido, além da ação criminal que a pessoa responde, ela pode responder, e às vezes responde, na maioria dos casos, ação civil, de reparação de danos, que às vezes é um pai de família, que vai deixar de dar o sustento, e em alguns casos da Defensoria Pública, em várias situações, às vezes entra com ação civil. Eu não sou muito afeto à área criminal, mas eu já vi vários casos, em especial naquelas situações de, a gente chama de acidente de trânsito, né? Então, tem a reparação também civil. No caso da reparação civil, não é só, né, a pessoa que cometeu o crime que repara, inclusive os sucessores até o limite da herança. Este princípio impede... Desculpa, Ah, sucessores seriam seus filhos também? sim. Então, por exemplo, num acidente de trânsito, você foi lá, matou uma pessoa, né? Está pagando lá uma pena e, além disso, está reparando civilmente. Você morreu. Morreu, a pena E o cara penal... ficou vivo. Não, você morreu. Não, a pessoa morreu, a vítima. Você começou a cumprir a pena, mas você faleceu no meio do cumprimento da pena penal e da pena civil. A pena penal acabou porque você morreu, não tem como mais, né, punir você, e ninguém vai cumprir a pena, né, Por você. por você. Não vai pegar seu filho para continuar a pena preso lá, né? Agora, no que diz respeito à parte civil, né, os filhos ainda vão continuar cumprindo a parte civil da pena que você havia sido condenado, até o limite da herança que você deixou. Entendeu? É isso que ele está explicando nesse inciso. Entendi. A pena ela não passa do infrator, a pena penal. Agora, a pena, a multa civil, a questão civil passa. Vamos lá o exemplo dele aqui. Exemplo, se Paulo comete um crime e morre em seguida, está extinta a punibilidade, ele morreu. Ou seja, o Estado não pode mais punir em razão do crime praticado, pois a morte do infrator é uma das causas de extinção do poder punitivo do Estado. Entretanto, como vocês podem extrair da própria redação do dispositivo constitucional, isso não impede que os sucessores do condenado falecido sejam obrigados a reparar os danos civis causados pelo fato. Aqui, o princípio da intranscendência da pena é também chamado de princípio da personificação da pena, o princípio da responsabilidade pessoal da pena ou princípio da pessoalidade da pena. Outro exemplo aqui. Roberto mata Maurício, cometendo o crime previsto no artigo 121 do Código Penal, homicídio. Roberto é condenado a 15 anos de prisão, né? E na esfera civil é condenado a pagamento de R$100 mil a título de indenização ao filho de Maurício. Durante a execução da pena, Roberto vem a falecer. É o caso que eu estava descrevendo, vem a falecer. Embora a pena privativa de liberdade seja extinta pela morte do infrator, a obrigação de reparar o dano poderá ser repassada aos herdeiros até o limite do patrimônio deixado pelo infrator falecido. Assim, se o Roberto deixou um patrimônio de R$500 mil, desse valor já pertence aos herdeiros pelo princípio da cessine, do direito de sucessões, poderá ser debitado R$100 mil, que Roberto foi condenado a pagar ao filho de Maurício. Se, porém, o patrimônio deixado por Roberto é de apenas R$30 mil, esse é o limite ao qual os herdeiros estão obrigados. Esse limite, na verdade, é o limite que você está herdando, é o limite que você vai pagar. Ou seja, mas eu tinha que pagar R$100 mil, papai deixou só 30. Aí a gente vai ter que arranjar dinheiro para pagar os outros 70? Não, você só vai pagar até o limite do que foi deixado para você. Então, se foi deixado
os 30 mil, você vai repassar os 30 mil para a pessoa lá, para o filho do falecido, né, que foi a vítima, e acabou o seu compromisso. Você cumpriu o que está previsto na nossa norma constitucional, que é até o limite da herança. Desta forma... Tá, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Ó, nesse caso aí que foi citado, nesse caso concreto, está falando de um dinheiro, de uma herança, ou seja, de um dinheiro que foi, vamos dizer, adquirido pelo praticante, né, o cara que praticou o delito. Mas, por exemplo, vamos supor que esse cara é um cara ferrado, não tem nada. Então, essa multa civil vai ser aplicada à família para que a família tire de sua renda, a família do praticante, ou não? Não. Se ele não tem Só no caso de herança, não tem nada. herança. Só no caso de herança. Se ele tiver condições de pagar, você não vai. Você não Entendi. vai ter. É justamente isso que a Constituição quer regulamentar, que a pena é individual da pessoa. Então, Tanto civil, a parte penal, né, a parte penal é personalíssima, é tipo assim, é intrínseca à pessoa física, personalíssima. Se a pessoa morreu, não tem como mais punir, porque é personalíssima dela. A pessoa, né? parte civil, ela também é pessoal. Por quê? Porque é aquilo que a pessoa tinha condições. Apesar dela ter morrido, ainda deixou um recurso ali. Então, aquele recurso dela, que ela deixou, vai servir para a punição civil, que a gente chama. Não é uma punição civil, mas aquela condenação civil que ela tem que reparar o dano. Se ela deixou o valor suficiente para pagar aquela punição, vai ter que tirar uma parte daquilo, ou seja, os herdeiros não vão herdar tudo, vão herdar aquilo que sobra daquilo que ela tinha que reparar o dano. Após o pagamento. Após o pagamento. Se aquilo que ela deixou não é suficiente, você vai pegar o que tiver disponível e os herdeiros não vão receber nada. Mas também não vão estar compromissados em pagar nada, pagar. porque já levou tudo que era possível. Então é Então, isso vai o que é a dinheiro integral, Constituição. né? Vai o dinheiro integral, o caso que ele citou Para a aqui. vítima. Então, Entendi. aqui, acabando Valeu. esse princípio, ele fala o seguinte: desta forma, tecnicamente falando, os herdeiros não são responsabilizados pelo crime de Roberto, pois não respondem com seu próprio patrimônio, apenas com o patrimônio eventualmente deixado pelo decujus. Cuidado, a multa não é obrigação de reparar o dano, pois não se destina à vítima. A multa é uma espécie de pena e, portanto, não pode ser executada em face dos herdeiros, ainda que haja transferência de patrimônio. Neste caso, com a morte do infrator, extingue-se a punibilidade, não podendo ser executada a pena de multa. Ou seja, a pena de multa também é uma pena. Quer dizer, a multa civil é uma pena. Então, não pode ir atrás do cara. Não vou executar o cara porque 30 mil não é o suficiente. Não, mas aí a legislação é clara, né? A Constituição fala, não vai até o limite, vai até o limite da herança. Quarto princípio da limitação das penas ou da humanidade. A Constituição Federal estabelece no artigo 5º, inciso 57, que não haverá penas de morte, salvo em casos de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalho forçados, de banimento e cruéis. Essa, salvo em caso de guerra, já está prevista no Código de Processo Penal Militar. Né? Então, a gente tem o Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar. Ou seja, no caso de guerra, já tem o nosso Código pena de morte para casos de traição, motim, determinadas situações. Mas, enquanto não tiver guerra declarada, ele não funciona essa parte do Código Penal Militar. Então, por isso que ele diz já, salvo em caso de guerra, porque já está previsto no nosso Código Penal Militar. Quem é militar entrou no estado de guerra, ele pode ser punido com morte. Porque tem uma das penas lá, né, de traição, de espionagem, várias lá situações. Salvo sempre é exceto, né, no direito. Isso. Quando é salvo, ele está dizendo, com exceção
Aí ele explica com a exceção. Podemos perceber, caros concurseiros, que determinados tipos de penas são terminamente proibidas pela Constituição Federal. No caso de morte, a Constituição Federal estabelece uma única exceção. No caso de guerra declarada, é possível a aplicação da pena de morte por crimes cometidos em razão de guerra. Isso não quer dizer que basta que o país esteja em guerra para que se viabilize a aplicação da pena de morte em qualquer caso. Não. Não pode o legislador, por exemplo, editar uma lei estabelecendo que os furtos cometidos durante estado de guerra serão punidos com pena de morte. Por isso, não guarda qualquer razoabilidade. Essa ressalva é direcionada principalmente aos crimes militares, que já está previsto lá, né? A vedação à pena de trabalhos forçados impede, por exemplo, que o preso seja obrigado a trabalhar sem remuneração. Assim, ao preso que trabalha no estabelecimento prisional, é garantida a remuneração mensal e o abatimento no tempo do cumprimento da pena. A prisão perpétua também é inadmissível no direito brasileiro. Em razão disso, uma lei que preveja a pena mínima para um crime em 60 anos, por exemplo, estaria violando o princípio da vedação da prisão perpétua, por se tratar de uma burla ao princípio, já que a idade mínima para a aplicação da pena é 18 anos. Logo, se o preso tiver que ficar no mínimo 60 anos preso, ele ficará até os 78 anos, o que significa, na prática, prisão perpétua. Cuidado, essa vedação é cláusula pétrea. Trata-se de direitos fundamentais do cidadão, que não podem ser restringidos ou abolidos por emenda constitucional. Desta forma, apenas com o advento de uma nova Constituição seria possível falarmos em aplicação destas penas. Ou seja, então, voltar aqui, os princípios da limitação das penas. Ou seja, a gente não pode ter pena de morte, salvo em caso de guerra, de caráter perpétuo, ou seja, as penas muito longas. A pessoa pode ser condenada a 200 anos, ela vai ficar presa só 30 anos. De trabalho forçado, ou seja, o preso trabalhou, ele vai ter que receber e vai ter um abatimento por cada dia trabalhado, isso está na lei de execução penal, não sei se para cada dia desconta meio, não sei. Depois a gente pode ver lá. Acho que é 3-1, ó, se não me engano, é 3-1, irmão. 3-1. Trabalha 3, diminui 1. Diminui 1, não sei. Não... Isso. E aí, então, de trabalhos forçados, né? Então, não vai ter esse tipo de pena no Brasil, né? De banimento. Banimento é o cara ser expulso do Brasil, né? Ser banido do Brasil. Né? Não vai dizer essa pena, você cometeu o crime no Brasil, vamos te mandar lá para a Venezuela agora. Entendeu? Não existe essa possibilidade. Os cruéis. Quais são as penas cruéis? Antigamente, se você estuda direito penal pela história, né, o histórico do direito penal, você vê que antigamente tinha penas tipo destripar o cara, cortar ele em praça pública, deixar ele... Tinha umas penas que, me esqueci o nome agora, o nome dela, que amarrava a pessoa, o braço e as pernas esticando numa corda, entendeu? Até a pessoa ficava vários dias ali sendo esticada um pouquinho, até deslocar todos os membros dela, ela morrer. Existiam várias penas muito, né, cruéis mesmo. Penas de deixar o próprio Jesus Cristo, né, pena de crucificação, né, deixar a pessoa lá crucificada até morrer. Lógico que teve a evolução, muitas penas, para você ter uma ideia, chegaram ao Brasil. Então, quando nós éramos colônias, usávamos a legislação de Portugal, Manuelinas, tinha uma outra lá também, ainda existiam as penas cruéis, inclusive com morte, né? Pena de morte existia no Brasil. Teve pena de morte, aplicação de pena de morte no Brasil, né? Mas isso na época que nós éramos colônias. Tiradentes, né? Ele foi uma pena de morte. Vamos lá, vamos ver mais o quinto hoje e amanhã a gente continua. Princípio da presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade. A presunção de inocência é o maior pilar de um Estado democrático de direito, pois, segundo este princípio, nenhuma pessoa pode ser considerada culpada e sofrer as consequências disto antes do trânsito em julgado de sentença
de sentença, botou assim, de sentença penal condenatória, nos termos do artigo 5º, o inciso é o 57 da Constituição Federal. Eu sempre fico meio em dúvida no algarismo romano, mas é o 57. É o LV2. Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. O que é o trânsito em julgado da sentença penal condenatória? É a situação na qual a sentença proferida no processo criminal condenando o réu não pode mais ser modificada através de recurso. Assim, enquanto não houver uma sentença criminal condenatória irrecorrível, o acusado não pode ser considerado culpado e, portanto, não pode sofrer as consequências da condenação. Em princípio, pode ser considerado o seguinte: uma regra probatória, regra de julgamento. Deste princípio decorre que o ônus, a obrigação da prova, cabe ao acusado, que é o Ministério Público Irmão, ofendido. Oi? Rapidinho, a palavra ônus significa obrigação? Isso. Tá. O ônus de obrigação de provar, ou seja, esse princípio ele tem essa primeira vertente. Não é só a vertente de ser preso ou não ser preso, mas de quem cabe acusar, cabe provar aquela acusação. Isso também leva, em muitos casos, até para o direito civil, entendeu? O direito civil, né? Se você começa um processo civil contra uma pessoa, se você está acusando ela de ter descumprido algum contrato, alguma obrigação com você, você tem que provar que ela descumpriu, né? Não na rigorosidade do direito penal, mas ela tem que provar, né, essas coisas. Tem a inversão do ônus da prova em alguns casos, né? Então, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, você tem algumas situações que você inverte o ônus da prova, né? Você fala e aí a empresa, né, que cometeu aquela situação de defesa do consumidor, ela que tem que provar o contrário, de que não ocorreu aquilo, né? Porque às vezes os dados, a situação está dentro da empresa, não tem como você pegar. Como você mesmo passou uma situação parecida, às vezes, né, a empresa não quer Verdade, lembrei fornecer, dela. não quer fornecer os dados. Aí você entra com a ação e diz, olha, eu tentei isso, aquilo, outro, e a pessoa não me cedeu a documentação para provar que eu não estava errado. Aí inverte o ônus da prova. Vamos lá. Uma regra probatória é a regra de julgamento, né? Deste princípio decorre que o ônus da obrigação da prova cabe ao acusador, ao MP, conforme o caso. O réu é desde o começo inocente, até que o acusador prove a sua culpa. Assim teremos o princípio do indúbio pro réu, ou favor rei, segundo o qual, durante o processo, inclusive na sentença, havendo dúvidas acerca da culpa ou não do acusado, deverá o juiz decidir em favor deste, pois sua culpa não foi cabalmente comprovada. Cuidado! Existem hipóteses em que o juiz não decidirá de acordo com o princípio indúbio pro réu, mas pelo princípio indúbio pro società. Por exemplo, nas decisões de recebimento da denúncia ou queixa e na decisão de pronúncia no processo de competência do júri, o juiz decide contrariamente ao réu. Recebe a denúncia ou queixa no primeiro caso e pronuncia o réu no segundo, com base apenas nos indícios de autoria e prova de materialidade. Ou seja, nesses casos, o mesmo juiz tendo dúvidas quanto à culpabilidade do réu, deverá decidir contrariamente a ele, em favor da sociedade, pois destas decisões não há consequências para o réu, permitindo-se apenas que seja iniciado o processo ou a fase processual, na qual serão produzidas as provas necessárias à elucidação dos fatos. Ou seja, em alguns casos, que é o caso da pronúncia, né? No caso da pronúncia, no recebimento da denúncia, você decide em prol da sociedade. E, até, de certa forma, pode-se entender, eu sei que é difícil responder um processo, também do acusado, porque ele vai poder, né, se defender adequadamente, nunca vai ficar em dúvida sobre aquela situação, né? Pode até ser absolvido. Então, nesse caso, mesmo em dúvida, você continua o processo. Recebeu a denúncia do Ministério Público de algum crime de alguém, você está em dúvida, inicia o processo.
E aí você não está decidindo em favor do réu. Em tese, decidir em favor do réu seria não aceita a denúncia, não vamos processar a pessoa. A pronúncia seria aceitar um tribunal do júri, né? O tribunal do júri é a pessoa que comete crime doloso contra a vida. Então, você está em dúvida se foi a pessoa ou não, então vamos fazer o tribunal do júri. E lá vai provar que não foi ele. Vamos lá. Uma regra de tratamento. Ou seja, esse princípio, ele induz algumas, vamos dizer assim, comportamentos, algumas situações. Primeiro, a regra é probatória, né? Ou seja, a primeira regra probatória, quem acusa tem a obrigação de provar. A segunda regra, regra de tratamento. Deste princípio decorre ainda que o réu deve ser, a todo momento, tratado como inocente. Isso tem uma dimensão interna e uma dimensão externa. Dimensão interna. O agente deve ser tratado dentro do processo como inocente. O juiz não pode decretar prisão preventiva do acusado pelo simples fato do réu estar sendo processado. Caso contrário, estaria presumida a culpa do acusado. Então, tem os casos em que ele pode prender, mas não é o caso só o simples fato de ser acusado. Tem os casos da prisão preventiva e da prisão provisória, né? Prisão em flagrante, vários tipos de prisões. Dimensão externa. O agente deve ser tratado como inocente, fora do processo, ou seja, o fato de estar sendo processado não pode gerar reflexos negativos na vida do réu. Exemplo, o réu não pode ser eliminado do concurso público porque está respondendo a um processo criminal, pois isso seria presumir a culpa do réu. Inclusive, se você tratar a pessoa física, não é só concurso público, não, pessoa física, né? Eu sou uma pessoa física, eu sou um jornalista, eu sou um órgão, né, um órgão de imprensa, e eu tratar ele também discriminatório por causa que ele está respondendo processo, eu também posso ser processado por indenização de danos morais, porque eu não sou o culpado. Por isso que você vai ver, em muitos casos aí no jornal, na imprensa, e as pessoas comentam lá embaixo revoltadas, dizendo, pô, mas, né, ele matou, e aí a imprensa bota, né, tipo... suspeito, vários termos ali eufemistas, mas por quê? Porque ela não quer responder o processo de danos morais. Eu vi isso outro dia desse. Porque em tese ele ainda não foi condenado. Não tem trânsito julgado, né? Não tem um trânsito julgado. Sabe-se que foi ele, réu confesso, mas você vai... né? Quando ele for julgado, a imprensa pode tratar ele externamente, não, ele foi, né, julgado. É esse termo aí. Desta maneira, finalizando, sendo este um princípio de ordem constitucional, deve a legislação infraconstitucional, especialmente o CP e o CPP, o Código Penal e o Código de Processo Penal, respeitá-lo sob pena de violação da Constituição. Portanto, uma lei que dissesse, por exemplo, que o cumprimento de pena se daria a partir da sentença, em primeira instância, seria inconstitucional, pois a Constituição afirma que o acusado ainda não é considerado culpado nessa hipótese. Cuidado. A existência da prisão provisória, ou seja, prisões decretadas no curso do processo, não ofende a presunção de inocência, pois neste caso não se trata de uma prisão como cumprimento de pena, mas sim de uma prisão cautelar, ou seja, para garantir que o processo penal seja devidamente instruído ou eventual sentença condenatória seja cumprida. Por exemplo, se o réu está dando sinais de que vai fugir, tirou o passaporte recentemente, e o juiz decreta sua prisão preventiva, o faz não por considerá-lo culpado, mas para garantir que, caso seja condenado, cumpra a pena. Vocês verão mais sobre isso na aula sobre prisão e liberdade provisória. Ou seja, a prisão cautelar, quando devidamente fundamentada, na necessidade de evitar a ocorrência de algum prejuízo, risco para a instrução, ou para o processo, por exemplo, é válida. O que não se pode admitir é a utilização da prisão cautelar como antecipação da pena. Vou transcrever para vocês agora alguns pontos que são polêmicos e a respectiva posição dos tribunais superiores, pois isso é importante. Ou seja, apesar de ninguém será considerado culpado sem antes do trânsito julgado da sentença penal condenatória, tem algumas exceções que ocorreu aí na imprensa, né, do STF, essas coisas todas. Especial no período aí da Lava Jato. Vamos lá.
Processos criminais em curso e inquéritos policiais em fase do acusado podem ser considerados maus antecedentes? Segundo o STJ e o STF, não, pois em nenhum deles o acusado foi condenado de maneira irrecorrível. Logo, não pode ser considerado culpado nem sofrer qualquer consequência em relação a eles. Súmula 444 do STJ. Regressão do regime de cumprimento de pena. O STJ e o STF entendem que não há necessidade de condenação penal transitada em julgado para que o preso sofra a regressão do regime do cumprimento de pena, mais brando para o mais severo, do semiaberto para o fechado, por exemplo. Nesses casos, basta que o preso tenha cometido novo crime doloso ou falta grave durante o cumprimento da pena pelo crime antigo, para que haja regressão, nos termos do artigo 118, inciso 1 da Lei 7.210 de 84, Lei de Execuções Penais, não havendo necessidade sequer de que tenha havido condenação criminal ou administrativa. A jurisprudência entende que esse artigo da Lei de Execução Penal não ofende a Constituição. Ou seja, entende o caso em que ele não pode ser levado em consideração os antecedentes dele, porque ele está respondendo o processo, mas, por outro lado, no caso de regressão de regime, ele já está lá preso, e por algum motivo começar a responder processo, ele pode regredir o regime. Revogação do benefício da suspensão condicional do processo em razão do cometimento de crime. Prevê a Lei 9.099 de 95 que em determinados crimes de menor potencial ofensivo pode ser o processo criminal suspenso por tempo determinado, queria botar aqui, devendo o réu cumprir algumas obrigações durante este prazo, e dentre elas não cometer novo crime, fim do qual estará extinta sua punibilidade. Neste caso, o STF e o STJ entende que descoberta prática de crime pelo acusado beneficiado com a suspensão do processo, este benefício deve ser revogado por ter sido descumprida uma das condições, não havendo necessidade de trânsito julgado da sentença penal condenatória de crime novo. Ou seja, a pessoa está com SURSE, o nome dele é SURSE, está cumprindo uma suspensão condicional do processo. Seria o caso seguinte: você cometeu um crime, o crime é de menor potencial ofensivo, menos de 4 anos, né? Você vai lá no GCRIM, no Juizado Especial Criminal, e aí você faz um acordo com o Ministério Público, né, lá no juiz, diz, olha, não vou continuar o processo, você não é nem inocente nem culpado, né? Daí você não vai ser nem inocente nem culpado. O que vai ocorrer é que o seu processo vai ser suspenso durante aquele período da pena, enquanto estiver suspenso esse processo, durante aquele período da pena, que vai ocorrer. Você não vai poder, né, fazer determinadas coisas, não ficar, dependendo do que você acordar ali, pode não sair à noite, várias situações. Eventualmente, pelo que está dito aqui, o entendimento é, se você cometeu um novo crime, ainda que você, não, mas eu sou inocente, não interessa. Se o processo foi aberto, você perdeu a suspensão do processo que você estava cumprindo a SURSE, entendeu? Então, apesar de você não estar condenado, você recebe, né? Você recebe, vamos dizer assim, vamos dizer assim, uma pena, não uma pena, né? A condição de que você já tivesse condenado. Finalizando aqui, o STF chegou a relativizar o princípio da presunção de inocência, que é isso que aconteceu na Lava Jato, a presunção de inocência, entendendo que a presunção de inocência iria somente até o esgotamento das instâncias ordinárias, até o segundo grau de jurisdição. A partir daí seria possível a execução provisória da pena, não sendo mais possível falar em presunção de inocência, pois já era haver condenação em segunda instância, ainda que pendente julgamento de recurso especial para o STJ ou recurso extraordinário para o STF. Lembra que a gente conversou ontem sobre competências de tribunais? Então, você não é todo caso que vai para o STF. Tem que ter um recurso especial para o STJ, se for o caso de recurso especial, ou um recurso extraordinário para o STF. Não necessariamente tem que subir a escadinha. Primeiro para o STF, primeiro para o STJ, depois para o STF. Então, tem essas questões. Porém, este entendimento, que se iniciou quando o julgamento do habeas corpus 12.292, foi posteriormente abandonado pela STF quando o julgamento definitivo das ADCs, Ações Diretas de Inconstitucionalidade 43, 44 e 54, tendo o STF retomado seu entendimento clássico, qual seja, a presunção de inocência deve ser compreendida
nos exatos termos da Constituição Federal de 88, ou seja, até o trânsito julgado da sentença penal condenatória, de forma que é vedada a execução provisória de pena criminal. Então, tem o artigo 13 da Lei 9.000, a Lei 13.964/19, chamado Pacote Anticrime, alterou a redação do artigo 492, inciso 1 do CPP, Código de Processo Penal, que permite a execução provisória de pena criminal imposta pelo Tribunal do Júri, quando se tratar de pena igual ou superior a 15 anos. A previsão, contudo, provavelmente será considerada inconstitucional pelo STF. Então, a gente viu hoje, só ver aqui rapidamente quais foram os princípios que a gente viu hoje. Então, a gente viu o princípio da individualização da pena. Então, tem a individualização legislativa, judicial e administrativa. Legislativa é a parte legal, né, limites da pena mínima e máxima. Judicial é quando o juiz determina a pena, né, então leva todas as circunstâncias do crime, atenuantes e agravantes. Administrativa, execução da pena, né? Princípio da transcendência, da intranscendência da pena, ou seja, só a pessoa que cometeu o crime que vai pagar pela pena, tanto da forma pessoa personalíssima, ou seja, com a prisão, se ela falecer, não tem como colocar outra pessoa no lugar dela presa, e também em termos financeiros, né? Então, ela só vai pagar, né, aquela punição, aquela pena até o limite do que ela deixou, né, que ela tinha em vida. Princípio da limitação de penas, ou seja, não pode ter pena de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento nem cruéis. A pena de morte pode existir em caso de guerra declarado, como existe no Código Penal Militar e no Código de Processo Penal Militar. Vimos o princípio da presunção de inocência agora, né, que você não será considerado culpado até o trânsito julgado. Tem as exceções, algumas regras, né? A regra de que esse princípio é que o ônus da prova cabe a quem acusa. Essa regra tem a ver ao tratamento que tem que ser dado à pessoa. Você não é uma pessoa, né, culpada enquanto não tiver, do ponto de vista interno, né, do juiz, né, não decretar prisões arbitrárias, quanto do ponto de vista externo no tratamento. Você é um acusado, você é uma pessoa suspeita de ter cometido aquele crime. E temos a questão agora que a gente estava lendo aqui das questões, né, do entendimentos do STF e do STJ, que em processo em face, né, de você estar respondendo a algum inquérito policial, né, ou está respondendo a algum processo, você não é considerado, né, um mau antecedente, né? Na hora de o juiz aplicar uma pena por um caso concreto, não é considerado maus antecedentes, você só está respondendo. Mas no caso de você já estar no regime de cumprimento de pena e foi descoberto que você está respondendo a um outro processo, você pode regredir. No caso de você está respondendo uma SURSE, uma suspensão condicional do processo, e você venha a cometer um novo crime, ainda que você alegue, não fui eu, foi alguma pessoa parecida comigo, mas na hora de abrir o processo também você perde a sua suspensão. E tem a questão agora que a gente leu do STF, existiu um entendimento, né, uma quebra de entendimento que você poderia já fazer uma execução provisória da pena a partir do tribunal, a partir da segunda instância, mas foi revista para que realmente só após a sentença penal condenatória definitiva e recorrível. Tem o caso aqui da lei do pacote anticrime, que provavelmente vai ser julgado inconstitucional, em que você pode, está valendo ainda, que você pode, né? Não sei se está suspenso, tem que ver se está suspenso, tem alguma liminar. Você pode começar a execução provisória da pena, desde que seja uma pena de tribunal de júri, ou seja, você cometeu um crime doloso contra a vida e a pena tenha sido maior do que 15 anos. Então, por hoje, né, tá bom, amanhã a gente continua os princípios constitucionais do direito penal. Top, irmão. Que hora amanhã? 6 ou 5? Eu acho melhor botar 6, que eu estou me enrolando aqui para fazer tarefas. Deixa eu só